Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O cenário, a roupa, a vinheta, gente, vocês já sabem, e tem no título aí também, né, gente? Já sabem sobre o que nós vamos falar aqui, diário de gestação, e esse, enfim, é o vídeo do primeiro trimestre. Eu vou separar ele em 3 partes. A primeira é sobre os acontecimentos desse primeiro trimestre, os mais importantes, assim, eu fui listando e anotando. Os sintomas da gestação, mudança do corpo, alguma coisa assim do tipo, e dicas. Mas antes da gente ir diretamente para o assunto do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações. Comenta, compartilhe e também me segue lá no Instagram, @IngridLin, que é onde eu tento postar para vocês a vida um pouco mais real possível. Dados nossos recados, vamos voltar para o assunto do vídeo. A descoberta foi no dia 15/6, como eu já contei para vocês no vídeo anterior, que eu postei a reação do Vinícius, a reação da família. Como eu postei no vídeo anterior, não, tem uns videozinhos aí, né? No dia 26/6, eu já tinha um ultrassom marcado, porém não era um ultrassom obstétrico. Então, quando a doutora fez o ultrassom e viu que o meu endométrio estava muito grande, muito espesso, ela falou assim, você tá pra menstruar? Aí eu falei assim, não, então, tem uns dias que eu fiz o teste e deu positivo. Ela falou assim, então minha filha, é isso, você tá grávida, não é pra você fazer esse ultrassom não, você tem que fazer um outro que é obstétrico, que é mais específico. Então você volta lá na recepção e faz a marcação. No dia 1/7, 1h da manhã, eu tive um sangramento. Eu levantei pra fazer xixi e deu uma sujeirinha lá. Eu fiquei muito preocupada, fui na maternidade ali de São Gonçalo, né, daqui de São Gonçalo, fui atendida e tudo mais, eles fizeram todo o procedimento lá necessário. A doutora falou que não vinha do útero, que eu podia ficar tranquila, que provavelmente devia ser algum vasinho ali, né, do lado de fora do útero que rompeu e acabou acontecendo isso, mas que eu podia ficar tranquila. Aquele ultrassom obstétrico que eu precisei marcar, eu marquei, já tinha feito, então eu tinha a fotinho lá do saco gestacional muito bonitinho. Ela falou assim, você tem ultrassom aí? Eu falei assim, tenho. Aí, eu tenho, né? Aí eu peguei o ultrassom e mostrei pra ela. Gente, pasmem. Ela virou e falou assim, não, esse aqui mostra só o saco gestacional, não serve pra nada. Tipo, como assim? Eu já tinha passado todo o meu histórico, né? Eu tinha falado que eu já tinha passado por uma perda, um aborto espontâneo. A minha questão é que, olha só, a pessoa vai lá na emergência, porque está com sangramento. E ela já teve um histórico de um aborto espontâneo. E aí a pessoa vira e fala assim, pega o único ultrassom que ela tem, a única imagem que ela tem da onde o bebezinho dela está, e ela vira e fala, não, isso não serve pra nada. Aquilo me impactou tanto, mas tanto. Gente, eu entendo que médicos atendem vários tipos de pessoas num dia só. Se eles fossem emocional com todos, o emocional deles mesmos ia por água abaixo. Mas existem coisas, né, que você não precisa ser emocional. Você simplesmente não precisa falar determinadas coisas. Como, por exemplo, pegar um ultrassom de uma gestante que teve um episódio de sangramento e que tem um histórico de um aborto espontâneo e falar que não serve para nada, só porque mostra o saco gestacional. Tudo bem, talvez clinicamente falando, talvez não, tenho quase certeza, clinicamente falando, só o ultrassom do saco gestacional não mostra muita coisa, porque não está mostrando o bebê. E também não tem ali o laudo do batimento cardíaco, de quanto tava, só tinha fotinho do saco gestacional, até porque só tinha um saco gestacional, não tinha um coraçãozinho batendo ainda.
Então, tudo bem, eu entendo que realmente, clinicamente falando, não serve, mas ela não tem a necessidade de falar isso pra mim. Então, fica aqui a minha chateação, entendeu? Dessa doutora ter agido dessa forma. Não vou citar nomes, né? Porque eu nem lembro. Mesmo se eu lembrasse, eu não ia expor essa doutora, porque eu também não sei o que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Eu espero de verdade que para ela ter falado dessa forma, alguma coisa estivesse acontecendo na vida pessoal dela que ela acabou, né, falando uma coisa que não devia acidentalmente. Eu espero de verdade. Porque se ela for uma profissional que tem o costume de fazer esse tipo de coisa, de tratar os pacientes dessa forma, falar dessa forma, enfim, eu espero que Deus toque no coração dela, entendeu? Que ela possa vir ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. E vamos seguir aqui, porque eu já falei pra caramba nessa parte. No dia 4/7, nós tínhamos uma consulta, a primeira consulta com o obstetra da Marinha. Não gostamos muito assim, né? Nada de muito sério, de muito grave, assim, mas a gente não gostou muito, não. Então a gente começou a fazer o pré-natal pelo meu plano de saúde mesmo. No dia 10/7 foi a primeira e única vez que eu vomitei. No dia 18/7 eu tive o segundo sangramento. E nesse daí eu lembro. 3 horas da manhã, eu tava sozinha, o Vinícius estava de serviço. E aí aconteceu. Eu fiquei assim um pouco preocupada, mas tentando me acalmar. Esperei chegar o dia seguinte. Fui na maternidade. Na hora eu tinha comunicado com ele. No dia seguinte eu fui na maternidade. Fez todos os procedimentos lá direitinho. E aí ela pediu para eu fazer um ultrassom. Só que naquele dia a responsável pelos ultrassons não estava mais, então eu tive que esperar no dia seguinte, no dia 19/7, né? E ela fez, no dia 18 ela avaliou lá direitinho, tava tudo certo. E aí quando foi no dia seguinte, o Vinícius já estava em casa, ele foi comigo até a maternidade. E lá eu fiz o ultrassom. E, gente, foi a primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho dela. Foi muito emocionante. Eu chorei muito. Assim que eu ouvi os primeiros batimentos cardíacos do bebezinho, eu queria muito compartilhar esse momento com o Vinícius. E infelizmente ele não estava lá dentro comigo, porque como era um ultrassom de emergência, lá nessa maternidade só pode entrar a gestante. E aí ela me mostrou no monitor o bebezinho, eu ouvi os batimentos cardíacos, eu chorei. E aí eu falei assim, por favor, deixa só ele ouvir um pouquinho. Ela falou assim, ele não pode entrar, me desculpa, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu saí da sala com uma cara toda chorosa e o Vinícius achando que tinha sido alguma coisa. Ele, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu ouvi um coraçãozinho e comecei a chorar de novo. Gente, enfim. Quase que eu chorei aqui de novo. Ela tinha me falado que tava tudo bem, pra eu ficar bem tranquila, que o bebê tava bem saudável. Quando eu fiquei ali do lado de fora esperando o laudo, né, o papelzinho lá escrito. Ela abriu a porta e falou assim, olha, não posso deixar vocês tirarem foto. Mas ela deixou o Vinícius ver o bebezinho lá no monitor também, que tinha a imagem congelada. Eu fiquei um pouquinho mais feliz, né? Um pouquinho menos triste, porque eu queria muito compartilhar aquele momento de ouvir o coraçãozinho junto dele. Era meu sonho, mas infelizmente não deu. Como eu falei, eu fiz a consulta lá com o obstetra da Marinha, a gente não gostou muito, a gente decidiu fazer pelo plano mesmo. Então, no dia 20/7, a gente marcou consulta com a doutora Márcia, que foi a minha obstetra daí em diante, né, durante toda essa gestação. Uma vez no mês, a gente ia lá na Tijuca ter consulta com ela e ela fazia todas as avaliações lá que tinha que ser feitas. No dia 27/7, eu contei, enfim, para a família, né, porque já estava próximo de concluir
ali o primeiro trimestre. Então, eu já comecei a contar para a família, porque esse primeiro trimestre é muito delicado. No dia 4/8, a gente fez o exame de sexagem fetal. Ingrid, por que você não esperou saber o sexo do bebê pelo ultrassom? Eu vou falar no vídeo explicando sobre a sexagem fetal, tá bom? No dia 8/8 foi o segundo ultrassom oficial. Foi aí que o Vinícius conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu estava com 11 semanas e 4 dias. Graças a Deus estava tudo bem. E o bebê estava mexendo os bracinhos como se estivesse nadando. Eu até escrevi ali, ele estava com os bracinhos assim. O bebê, ele e o bebê, né? Porque você já sabe que é menina. Mas eu vou falar ele e o bebê como se vocês não soubessem que é uma menina. Combinado? Vamos seguir. Dia 8/8 foi o resultado da sexagem fetal. E meu cunhado já estava aqui com a gente. E botei Paulo Vitor sentado em frente ao computador, com a mão ali tapando o resultado, eu não vi, né? Peguei e saí do quarto. E eu falei assim, Paulo Vitor, olha direitinho. Veja direitinho o que tá escrito, pelo amor de Deus. E depois a gente conversando, ele soltou um jeito lá de falar que eu achei que era um menino. E aí, Vinícius também fez a mesma coisa que eu, pescou a mesma coisa que eu. No dia 8/8 também foi o dia que eu que eu divulguei o convite do Chá Revelação para a família somente, porque até então somente a família sabia. No dia 11/8 foi o dia que a gente escolheu para poder contar pro pessoal da igreja, né? E aí no dia 13/8, que foi até o primeiro dia dos pais do Vinícius, a gente decidiu contar nas redes sociais, então a gente postou e foi tipo assim, tá, agora todo mundo sabe que eu tô grávida. Dia 17 foi a terceira consulta. No dia 27 foi o chá revelação. Essa primeira parte do vídeo já foi. Então daqui em diante vai ser a segunda parte, que é a questão dos sintomas, né? Essa segunda parte. E a terceira parte vai ser das dicas e eu vou passar bem resumido. Sintomas. Gente, basicamente eu fiquei bem enjoada, mas só vomitei uma vez, como eu falei, né, no relato dos acontecimentos. Eu fiquei bem enjoada mesmo, principalmente quando eu chegava do trabalho, porque eu almoçava em casa, pegava condução e ia pro trabalho. Então, acabava de almoçar, pegava condução, então eu ficava meio mareada. Então, mareada eu fiquei bem, né, por um bom tempo, mas não cheguei a vomitar, exceto aquela vez. Teve uma outra vez que eu achei que ia vomitar, no meio da rua lá, quando eu desci da van. Mas não foi, eu cheguei até virar assim, né, lá no ralo pra ver se ia sair alguma coisa, mas não veio. Eu fiquei bem mareada mesmo. Outros tipos de sintomas? Nenhum. Além da coluna. Foi eu descobrir que eu estava grávida, que minha coluna simplesmente foi assim, já deu, não quero mais funcionar, tá bom? Não existo mais, eu quero ficar travada aqui, ó. Teve uma vez que pra eu deitar, eu tinha que fazer uma manobra louca lá pra eu conseguir deitar. Que ó, só Jesus. E o Vinícius ficou rindo da minha cara. E eu fiquei muito brava com ele. Expulsei ele do quarto. E ele foi pro corredor. E ele ficou no corredor rindo. E eu vi que ele estava rindo porque no corredor tem um espelho que dá pra ver de lá do quarto quem tá no corredor. Aí eu, você para de rir da minha cara que eu tô vendo você rindo aí pelo espelho, seu idiota, que não sei o que. Agora, lembrando, foi muito engraçado, né? Mas, enfim. Tem pessoas que falam que sentem umas coliquinhas e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu não senti isso. Talvez se eu sentisse isso mais os episódios lá, os 2 episódios lá do sangramento, eu teria ficado bem noiada da cabeça, né? Deus que não permitiu. E muito obrigada por isso. Terceira parte do vídeo, né? Vou dar dica pra vocês. Gente, eu adoro dar dicas, porque eu amo receber dicas. Primeira dica, eu já dei no vídeo anterior, que é sobre o caderno do bebê. Tanto que eu tô olhando aqui pra baixo, justamente pra ele que eu estou olhando, porque tá tudo registrado aqui. Segunda dica que eu dou pra vocês é vocês estudarem. Ah, Ingrid, não quero ser mãe agora. Não tem problema, já pode começar a pesquisar. Gente, vocês têm noção de quando eu comecei a pesquisar sobre maternidade? Eu tinha 2 anos de casada. Entendeu? Eu fui ter bebê no ano seguinte. Eu tinha 1 ano e meio, na verdade, de casada. Eu já comecei a pesquisar sobre isso. E eu não queria ter bebê naquele momento, né?
Mas eu já vinha me preparando, porque não queria naquele momento, não estava planejando para aquele momento, eu estava me prevenindo para não vir naquele momento. Mas, gente, a gente sabe que nenhum tipo de contraceptivo é 100%. Teve gente que falou assim, ah, menina, nem adianta, porque se você acha que vai estar preparada, chega lá na hora, você vai ver que não está preparada para nada. E hoje que a Helena tá maiorzinha, né, que eu já passei por um período assim bem cabuloso, digamos assim, eu dou graças a Deus por ter feito isso, porque chega num momento, muita coisa foge da cabeça, mas você sabe exatamente aonde ir. Eu não lembrava a dica, mas eu lembrava qual era o vídeo. Então era eu jogar lá no YouTube, aparecia e era isso aí. Então essa é a dica que eu deixo pra vocês, mesmo que vocês não queiram ter bebê por agora, nem mês que vem, nem daqui 2 anos. Cara, se você puder fazer pelo menos um vídeo por semana, já tá ótimo, entendeu? Já vai te ajudar muito. Eu sei que no começo assim você vai ficar bem perdido, né? Mas a dica que eu dou para aquelas que já estão planejando para um futuro bem próximo ter um bebê, né? Ou que já estão grávidas, assim, e acabou de descobrir e não sabe muito bem o que fazer, começa a pesquisar vídeos, né? Sobre a gestação. Mês a mês ou trimestre a trimestre. Não sei como que você vai encontrar. Mês a mês, o que acontece no corpo da mulher, o que é normal, o que não é normal. E junto a isso, você assiste de mês a mês do bebê, que vai falar né, os cuidados, o desenvolvimento, o que é normal, o que não é, e tudo mais. Então, essa é a segunda dica que eu deixo para vocês pesquisarem de mês a mês os acontecimentos da gestação e do desenvolvimento do bebê depois que ele nasce. A terceira dica e última aqui para finalizar esse vídeo que já tá enorme. Se vocês puderem, por favor, pesquisem sobre obstetra e pediatra. Se você ainda não tá grávida e não pretende ter um bebê num futuro tão próximo, então não precisa ver pediatra. Mas você já começar a se informar sobre obstetra, seria muito legal você fazer isso, tá? Então, gente, esse é o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações, compartilha, comenta e também me segue lá no Instagram, @IngridLink, onde eu tento postar pra vocês a vida um pouco mais real possível. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!